A paz do Senhor Jesus Cristo, queridas Déboras, estamos mais uma vez nesse devocional com esse tema tão maravilhoso que é escolhe, pois, a vida. E o texto é de Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, no versículo 20, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abrão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. A nossa vida é feita de escolhas. Deus não nos criou como robôs. Ele nos fez com capacidade de decisão. Ele não nos impõe, mas no seu amorável poder nos esclarece qual poderia ser a melhor escolha, conforme é registrado no versículo 20 de Deuteronômio 30. Interessante, mas mesmo esclarecendo, ele mantém o direito ao homem de decisão, de escolha. Na verdade, poucas coisas na vida não são fruto da nossa escolha. Não fomos nós que escolhemos os pais que nos fizeram, as famílias que nos deram origem e a nossa nacionalidade. A partir daí, vamos crescendo, aprendendo a fazer escolhas, porque a nossa participação será realmente uma direção para cada situação que vamos passar. Nós fazemos escolha e desfrutamos do fruto delas, quer seja bom, quer seja mal. Mas não nos esqueçamos, Deus, mesmo sem impor ao homem a sua vontade, Ele assinala ao homem qual é a melhor escolha. Ele procurou sinalizar ao ser humano o que é melhor desde a criação. Adão sabia que se comesse do fruto proibido, ele perderia a vida divina, porque Deus assim sinalizou para ele. Depois do pecado vem Caim, e quando Caim se enche de inveja e de fúria contra Abel, o Senhor procura Caim e mostra que haveria um outro caminho, um caminho de bênção, se ele quisesse mudar os seus sentimentos, as suas decisões em favor contra Abel. Infelizmente, Caim não aceitou. Mas a gente percebe então que o Senhor sempre procura o homem para trazer sobre ele a direção, ajudá-lo na sua decisão. E o tempo passou, Deus então elege a antiga aliança dele com o homem. E quando elege essa antiga aliança, ele então traz esse versículo tão importante que diz: escolhe a vida, não é? Juntamente com a lei estava a direção do Senhor para dizer ao homem: escolhe a vida. Mas o tempo passou e era necessária uma nova aliança em Jesus. E Deus então traz Jesus ao mundo e ele então orienta aqueles que o ouviram e a todos nós como posteridade a fazermos a escolha certa. E ele nos diz: entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Meus queridos, porta estreita, apertado o caminho, e tudo isso, mas Deus nos cerca de cuidados e exemplos de pessoas que fizeram a melhor escolha e da bênção que alcançaram. E quando Jesus diz a porta é estreita, apertado o caminho, mas ele diz que é o caminho que conduz à salvação. Então somos esclarecidos a andarmos no caminho da vida. Aleluia! E o Senhor nos cerca com exemplos. O exemplo de Abraão, que escolheu o caminho da fé. Em Gênesis 12, de 1 a 4, o caminho de José. José escolheu o caminho da obediência, longe da casa, frustrados diante do sonho que tivera e a realidade cruel dos irmãos que o venderam como escravo. José poderia ter se desviado e ter procurado desfrutar das benesses da mulher de Potifar. Entretanto, ele reagiu e entronizou Deus acima de todas as dificuldades e respondeu àquela mulher ali em Gênesis 39, 9. Ele escolheu o caminho da obediência e ele diz: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me foi vedada, a não ser a ti, por ser mulher de Potifar. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Aleluia! Ele escolheu o caminho da vida, mesmo diante das dificuldades. Temos o exemplo de Ruth, que escolheu o caminho da renúncia. Em Ruth, capítulo 1, versículo 16, sua sogra lhe disse então, diz para ela e para outra nora, de que não haveria futuro se as meninas a acompanhassem. A órfã decidiu ficar na terra onde ela viveu e foi criada. Mas Ruth não. Ruth toma uma decisão por um caminho, sem saber o que a esperaria, sem saber que futuro teria. E ela renunciou até os seus sonhos de mulher. E ela então disse para a sogra, em Ruth 1,16, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E, meus queridos, não dá para alongar, são muitos os exemplos, mas vamos lembrar do exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo. Ele escolheu o caminho da cruz. Em João 13:1 registra, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Então nós percebemos que Jesus veio para morrer, Jesus veio para ressuscitar, Jesus veio para nos dar vida nova, Jesus veio para selar com o sangue dele a nova aliança. E ele nos disse, escolhe o caminho estreito, escolhe a vida, mas para que pudéssemos ter essa vida, ele não negou a própria vida, e a palavra diz que ele nos amou até o fim. Ele escolheu o caminho do amor, o caminho do sacrifício da cruz. E devemos escolher a cada dia o caminho de Jesus,
porque é Ele que nos conduz ao Pai. Em João 14, versículo 6, ele disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, diante de qualquer situação, vamos escolher o caminho do Senhor. Oh, minha irmã, diante das incertezas, diante das vantagens que esse mundo oferece, vamos escolher o caminho da fé, vamos escolher o caminho da obediência, vamos escolher o caminho da renúncia, vamos escolher o caminho da cruz, porque através da cruz é que nós vamos desfrutar do trono eterno do nosso Pai, ao lado de Jesus, que está sentado à direita dele e intercede por nós a cada momento. Um beijo no coração. Vamos escolher sempre a vida, mesmo quando não entendemos, mesmo quando nossas forças estão se acabando, mas nós vamos nos apegar a essa verdade tão maravilhosa. Que Deus abençoe cada uma de nós, que tenhamos um dia de vitória. Um beijo no coração mais uma vez.